Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Bianchi Podcast. Estou feliz demais, como sempre, porque Deus tem me dado a oportunidade de receber aqui muita gente fera mesmo, em vários segmentos. Você sabe que eu trato aqui de elegância, comportamento, comunicação, futebol, desenvolvimento humano e relações interpessoais. E hoje o meu convidado é de peso, mano. E o cara é grande, hein? Não é pequeno não. Já vou apresentar para vocês aí. Mas antes, eu queria falar para vocês aqui rapidamente de um parceiro muito querido que eu tenho aqui no Bianchi Podcast, que é o Clube de Negociadores. Formamos pessoas para resolver problemas. Se você quiser aprender sobre comunicação assertiva, inteligência emocional, resolução de problemas, negociação prática, negociação de alta performance, negociação estratégica, táticas de negociação, persuasão e argumentação, seu caminho é um só. Clube de Negociadores. É só entrar na plataforma deles, colocar Bianchi 20 e você tem 20% de desconto em qualquer curso da plataforma, tá bom? Um outro parceiro muito querido que eu tenho aqui são as óticas Visão Máxima. Se você quiser uma ótica de qualidade, com atendimento de excelência e você quiser desconto, teu caminho é um só, Óticas Visão Máxima. É só entrar lá e falar, ó, estava assistindo o Bianchi Podcast, estou seguindo o Marcelo Bianchi na rede social, e ele disse que eu tenho 35% de desconto em qualquer óculos, qualquer modelo, qualquer marca, e tem mesmo. E uma coisa muito legal da Ótica Visão Máxima é, se você quiser um óculos personalizado com o seu nome, com a sua marca, você tem 25% de desconto. Eles fazem também, tá bom? Segue lá rapidinho o pessoal lá da Ótica Visão Máxima. Quero falar também da Di Francesco. Não sei se vocês repararam, mas ó, tô com uma camisa de linho rosa, com as iniciais aqui do meu nome. O linho é um tecido espetacular para esse calor, leve, é confortável, maleável. Se você quiser uma peça de alfaiataria, quer se vestir bem, Di Francesco, é só você entrar lá também em contato com eles e falar, ó, estava assistindo lá o Bianchi Podcast e ele falou que eu tenho 20% de desconto em peça de alfaiataria. E tem mesmo. Qualquer coisa que você escolher lá, você tem 20% de desconto. Pessoal da Di Francesco, ó, Felipe, Dona Lúcia, seu Francesco, obrigado demais pela parceria e pela confiança, tá bom? Pessoal, e por último, não menos importante, eu tenho um parceiro muito querido que é em Moda Mais, é a maior plataforma de moda online do Brasil. É estilo Netflix, você entra lá, paga um valor mensal e você tem acesso a todos os cursos da plataforma, tá bom? Quer aprender a se vestir melhor, quer aprender um pouco mais sobre moda, entra lá na Em Moda Mais e você digita o meu cupom Bianchi20, você também tem 20% de desconto, tá bom? Grande abraço a todos. E ó, se prepara porque logo temos um evento aqui, ó, extremamente bacana. Fernandão, dá uma sacada nessa arte aí, cara. Que legal, tá bonito na foto você, cara, hein? Pô, melhorei bem na foto, né, Fernando? Pô, hoje Photoshop e IA, né? Brincadeira. Cara, esse vai ser o nosso primeiro evento presencial, onde eu vou falar sobre imagem, comportamento, comunicação não verbal, posicionamento. Vou dar uma palhinha de temperamentos também. O Edilson de Farias vai falar sobre negociação na prática, inclusive aplicando um teste da Style Matters. Então você vai aprender a negociar na prática. E o Jader Esteves, que é um monstro em auditoria de contratos com inteligência artificial, você vai aprender a auditar contratos com inteligência artificial. Galera, vai ser o primeiro evento nosso presencial aqui na Barra da Tijuca, nas minhas redes sociais e na rede social do Clube de Negociadores. Você já tem todas as informações e você já pode fazer a sua inscrição, tá bom? Vai ser o dia inteiro de evento, ok? Não perca essa oportunidade, tá bom? Grande abraço a todos. Gente, tenho o privilégio e a honra de receber aqui Fernando Santos. Cara, esse cara jogou em muito lugar e foi um zagueiraço, assim. Eu não sei se chegou a ser nem o Júnior Baiano, assim, daquelas entradas. Acho que não. Não tive a honra de me assemelhar ao Baiano. Foram parecidas, né? É, eu sempre fui muito viril, mas... Fernando, fala, cara, Marcelão. obrigado demais pela tua presença aqui, meu irmão. Eu sei que a tua agenda também é muito apertada e todos que vêm aqui têm agenda apertada, mas, cara, eu costumo dizer que Deus tem me abençoado muito, porque eu tenho trazido aqui pessoas importantes, influentes, pessoas relevantes em suas respectivas áreas e você não é diferente, cara. Obrigado demais pela tua presença aqui. Não, sou eu quem agradece o convite. É sempre bom poder estar falando um pouco da gente, que é muito difícil falar de si, né? Enfim, a gente tem sempre
um tonzinho a mais para se avaliar. Nosso cérebro sempre pensa no que a gente gostaria de ser e é difícil a gente avaliar quem a gente é de verdade. Mas falar um pouco da minha história, falar um pouco do que eu consegui construir nesses 46 anos muito bem vividos de vida. Graças a Deus, cara, que bom. Galera, você sabe que todo convidado que vem aqui, eu falo o currículo, porque o currículo ele é uma expressão do que a pessoa fez para chegar onde chegou. E com esse cara não foi diferente, não. Ó. Dá uma sacada aqui, ó. Fernando Santos, ex-atleta profissional de futebol, comentarista esportivo nos Donos da Bola da Band Rio, que eu assisto todo dia, porque meio-dia eu tô em casa almoçando, tô vendo. É consultor de alta performance para jogadores de futebol e palestrante. Fernando Santos, primeira pergunta que eu tenho para você, você acabou de falar mais ou menos alguma coisa ainda agora aí. É uma pergunta comum que eu faço a todos que vêm aqui. Me diz quem você é sem dizer o que você fez. Perfeito. Eu sou um ser humano em plena evolução. Eu entendi que o melhor que eu posso oferecer para quem eu amo não está de fora para dentro, está de dentro para fora. E essa autoconstrução individual faz com que cada dia eu seja um ser humano melhor. E dentro de quem eu quero me tornar, eu estou longe de que eu quero me tornar, mas eu já sou hoje um cara muito melhor do que eu fui ontem. Porque o meu objetivo de vida hoje é, primeiro, descobrir quem eu sou de verdade, depois que descobrir isso, decidir qual é o meu propósito, esse eu já sei, e depois disso, oferecer tudo que eu tenho de melhor para as pessoas que estão ao meu lado. E dentro disso, tem todo um leque, né? Vários braços que tem que fazer parte dessa construção. Arcabouço, né? É isso aí, tanto profissional quanto social, para eu poder agregar tudo isso e oferecer o que eu tenho de melhor, principalmente para quem está do meu lado. Maravilha, cara, maravilha. Vou te fazer duas perguntas aqui que tem um pouco mais a ver com o que eu faço, mas para ouvir a tua opinião, saber o que você pensa sobre isso. O que é elegância para você? E como você enxerga a comunicação não verbal? Cara, uma boa pergunta. Elegância para mim é educação. Elegância para mim é olhar o outro e saber a cor dos olhos da outra pessoa. Não é olhar através. Não é olhar como se o outro não existisse, independentemente de quem ele seja, de onde esteja e do que ele faça. Para mim isso é elegância. Não importa qual status que a pessoa pode ter, quem ela pode ser. Ela pode ter o que ela tiver no mundo, $1 trilhão, mas se ela não olha as pessoas dentro dos olhos, para mim ela não tem elegância. Perfeito. E a outra? Como você enxerga a comunicação não verbal? Eu enxergo como um segredo a ser desvendado, porque quem não estuda isso de verdade, quem não busca essa comunicação não verbal, ainda não entende que o nosso corpo fala muito mais do que a nossa boca. Sim. E é uma coisa que eu também estou tentando desvendar de uma forma mais profunda, porque é muito importante. Sem dúvida nenhuma. Quais os clubes que você atuou? Bianchi, eu comecei muito jovem no Flamengo. Fiquei lá durante, ao todo, 15 anos, mas... Você já começou direto no Flamengo? Joguei numa escolinha muito cedo. Mas era uma escolinha de futebol, não era um clube. E aí... eu dessa escolinha, eu fui para o Flamengo, não por meio da escolinha, mas minha mãe que conseguiu um treino, né, um teste para mim no Flamengo. Fui lá, passei. E... Já na posição de zagueiro? Era zagueiro? Não, eu era atacante. Olha... A grande maioria migra. Quer fazer gol, né? É isso aí. A grande maioria quer fazer gol. Eu era atacante, eu joguei durante algum tempo nessa escolinha de futebol que era lá em Bangu de atacante. Fui pro Flamengo de atacante, fiquei de atacante durante 3 anos e meio. Não fez nenhum gol, alguém falou, pô... Cara, pra ficar 3 anos e meio, devo ter feito alguns. Acho que eu fiz alguns. Mas a partir do momento que você parou de fazer... Vamos repensar a posição dele aqui, mano. E foi uma oportunidade. E tu já era alto? Isso com quantos anos? Eu tinha 15 anos, eu mudei de posição, tinha 15. Já era alto, já era grande. Eu já era um dos maiores do time, por exemplo. Mas eu nunca fui um atacante ruim, eu sempre tive uma técnica
boa, sempre fui um cara de técnica bem razoável para boa. E era aquele atacante brigador, rompedor, só que de ficar esperando a bola chegar ali na área. Eu acredito que chega um momento em que você fica mais alto, você perde velocidade, que é um atributo... Sim. Mobilidade pouco, né? Mobilidade é um atributo bem importante para um atacante, sim. É você ter boa velocidade. E o engraçado é que para zagueiro, eu tinha uma boa velocidade, para atacante nem tanto, para você ver a diferença de funções. Sim. E aí apareceu a oportunidade, eu não estava jogando, eu era reserva do time... Hoje diria sub-15, mas na época era infantil do Flamengo. Estamos falando de que ano? 1995. Também porque tinha o uma... Romário chegou no Flamengo. Sim, e o Brasil tinha sido campeão mundial com a seleção brasileira em 94. Com uma dupla de ataque com um estereótipo totalmente diferente do meu. Sim. Dos atacantes leves, baixos, de muita velocidade. E era meio que uma mudança de chave no futebol brasileiro e mundial. Sim. E aí, acho que eu também devo ter deixado a desejar, mas foi uma oportunidade que apareceu, eu nem pensei 2 vezes em aceitar. E eu treinei uma semana de zagueiro, fui jogar e fiquei. Mas quem foi que chegou pra você e falou assim, cara, vou mudar você de posição, tua parada não é aí não? Não foi assim. Alguém que fez isso? Como é que foi? Foi o treinador do infantil, que era o professor Itamar Amorim, infelizmente já nos deixou, tem alguns anos, um beijo grande pra ele. E ele me perguntou, olha, Fernando, eu vinha fazendo um ano razoável, não era um ano ruim na posição de atacante, tinha feito alguns gols importantes, mas como eu não vinha jogando e não tinha zagueiro, eu sempre fui um cara muito viril, né, de muita entrega no campo, mesmo jogando de atacante, sempre fui um cara que... Eu lembro de você jogando. Muito sério quando estava jogando. Sim. Até pela realidade que eu sempre tive. E aí eu fiz um treino uma semana inteira de zagueiro, joguei no fim de semana de zagueiro, a gente venceu o jogo, foi um jogo contra um time de menor expressão. Enfim, a exigência também não era tão grande, a gente tem que ser sincero. Não tomamos gol e ele falou, olha, se quiser ficar, eu falei... Tô vendo um caminho aqui. Ele falou, se tu quiser ficar aí, tu vai brigar por posição. E aí eu percebi, claro que... Eu não vou dizer aqui que eu entendi que era melhor pra mim, não teve nenhuma visão dessa técnica e estratégica. Também, óbvio. Jovem, não existia a cultura dos empresários, era uma época totalmente diferente do futebol. Apesar do Flamengo ter pessoas competentíssimas do lado de fora do campo, psicólogos, assistente social. O Flamengo sempre teve uma equipe de muita qualidade, mesmo com problemas financeiros, coisa que, muitos problemas que aconteceu época, então, no né? Flamengo até a chegada do Salvador Bandeira de Melo, que a galera valoriza muito pouco. E eu virei zagueiro, nunca mais voltei, disputei posição ali, fui muito mais titular do que reserva jogando de zagueiro. Daí eu nunca mais voltei para a posição de ataque. Só jogava no ataque e no meio-campo nas peladas lá no futebol amador, lá em Padre Miguel. Mas aí você ficou no Flamengo, então você foi embora no Flamengo nessa posição. Sim, 1 ano e meio depois eu estava convocado para a seleção brasileira. Olha, cara. Jogando de zagueiro. 97. Janeiro de 97 eu estava me apresentando na seleção brasileira. Tinha 17 anos. Ia completar 17. Na Granja Comari para jogar o Sul-Americano, que é como é que é? São as eliminatórias na categoria de base para você se credenciar. Você é convocado assim, né, cara, com 17 anos, já é uma outra virada de chave também, né? Porque claro. É um ponto amarelinha, né, cara? Em qualquer idade que seja, é um marco, né? Marca. Não, é um ponto de inflexão na carreira do atleta da base. Não resolve nada, mas já te difere dos outros. Ainda mais quando, no meu caso, só eu fui convocado do Flamengo. Os holofotes já... É isso aí. E dentro do clube, a gente tem uma certa noção do quanto se espera de alguns jogadores, né? E de mim nunca se esperou tanto. Eu sempre fui um cara que tinha possibilidades, mas eu não era o grande destaque até ir para a seleção. Eu sempre fui um cara muito voluntarioso, de muita entrega física e uma boa relação com a bola quando necessário, ainda mais para um zagueiro. Naquela época eu sempre fui muito corajoso. Acho que uma das maiores virtudes que eu tive na minha vida inteira é ser muito corajoso. Algumas vezes inconsequente, algumas não, muitas vezes inconsequente, mas até uma certa idade essa inconsequência te parabeniza, né? Porque acho que a coragem, ela premia.
Acho que os covardes... Ousadia, os né? covardes... Ousadia, né? Tem uma frase que diz... os covardes não tentaram, os fracos ficaram pelo meio do caminho, mas nós ainda estamos aqui. E acho que a coragem sempre foi uma das maiores virtudes que eu tive, até pelo histórico de vida que aconteceu comigo. Eu tive que aprender a romper as barreiras e ser corajoso, porque se eu me deixasse levar pelo medo, pelo receio, e reforçando, fui muitas vezes inconsequente, podia ter pago muito caro por isso, mas acho que Deus e a vida me recompensaram com essa coragem. Sim. Aí você foi para a Seleção Brasileira em 2017, disputou a Sul-Americana. 97. Disputou a Sul-Americana. Não é isso? O Campeonato Sul-Americano Sub-17. E depois? A gente foi campeão sul-americano. Tem um lance legal nesse sul-americano que a gente começou mal. O sul-americano é um time muito interessante. O Fábio, que tá no Fluminense, jogava nesse time. Olha. A gente começou mal o sul-americano. No último jogo classificatório da chave, a gente precisava ganhar o Uruguai, qualquer que fosse o resultado, para classificar para o quadrangular final, que era um quadrangular final, onde os quatro ou 3 sairiam para jogar o Mundial, que o grande objetivo era classificar para o Mundial, que seria no Egito, e um título que a seleção brasileira não tinha. Era esse e as Olimpíadas. Eram os 2 títulos que o Brasil ainda não tinha no seu currículo. E aí, quando nesse jogo contra o Uruguai, a gente estava com um jogador a menos, o Ronaldinho Gaúcho sendo expulso, e perdendo o jogo. 45 do segundo tempo. Coisas que só o futebol pode dizer pra gente, e Deus, que tá lá em cima, conhece todas as coisas. 47,5, tava 2-1 a gente, nem o empate servia, a gente classificou para o quadrangular final. Desde esse jogo a gente não perdeu mais para ninguém em competições oficiais. Cara, até o jogo da final do Mundial lá no Egito, que a gente foi campeão ganhando de Gana. Pô, muito maneiro. Aí você voltou pro Flamengo. Aí tu volta pro Flamengo de uma forma diferente, né? Sim, até porque, por exemplo, para você ir para uma competição oficial da FIFA ou ser convocado para a seleção, normalmente o clube pega e assina um contrato com você de profissional, porque se você for sendo amador, como aconteceu com um jogador que foi com a gente para o Mundial sem contrato, ele acabou, quando voltou, não assinou contrato profissional com um time dele que estava aqui no Brasil, e foi comprado e foi direto, acho que, para o PSV da Holanda. E isso podia acontecer e o Flamengo acabei assinando um contrato de profissionais, um salário mínimo, na época, acho que R$300. Fomos, ganhamos o Sul-Americano, aí na convocação para o Mundial você volta, e aí você volta campeão, você tem convocações em sequência, já dá uma aí aumenta o salário um pouquinho mais. Os holofotes olham mais ainda. Isso aí. Você já tinha empresário nessa época? Não. Fui ter empresário profissional do Flamengo. Quem é que fazia tudo para você, via tudo? Nessa época aí, olha, Fernando, tu vai ganhar um salário. Era você e o clube. Olha, gostei de você, você vai ganhar um salário e meio. E era assim. Entendi. Não tinha essa imposição do atleta. Quando o Anselmo entrou na tua vida? O Anselmo entrou na minha vida, eu já estava no fim da minha carreira. Quando eu voltei da Alemanha para o Vasco, ele que ajeitou meu contrato com o Vasco, lá minha renovação com o Vasco. Então você volta pro Flamengo, e aí você fica no Flamengo, mas quanto tempo? Calma aí. Em que momento você está falando? Quando você voltou da seleção, você voltou pro Flamengo. Não, quando eu voltei para minha carreira estava no Flamengo. Eu era amador ainda, eu nem era profissional ainda. A gente voltei, fomos campeões do mundo e volto pro Flamengo na base. Aí a imprensa, né? Tem aquela coisa toda de você ganhar um campeonato mundial. O Brasil tinha perdido o anterior para a mesma seleção de Gana. E a gente vai no seguinte, consegue ganhar dos caras na final, um título inédito, aquela coisa toda. Só que a vida continua. Treinando no Cefam na Avenida Brasil, morando em Padre Miguel do mesmo jeito, tendo as dificuldades. Eu perdi a minha mãe um mês antes de viajar para o Mundial. Era a única pessoa que eu tinha, que era minha mãe. Meu pai nunca foi presente. Na realidade, nunca me registrou e nunca foi presente. E eu perdi a única pessoa que eu tinha, era minha mãe. Mas seu pai é vivo? Não, meu pai já morreu muito antes da minha mãe. Entendi. E eu fui pro Mundial, acabei vencendo, a gente acabou vencendo. Isso mudou muito todo o histórico de vida que eu poderia vir a ter. Você acaba tendo uma responsabilidade a mais, acaba tendo uma esperança a mais. Acho que a palavra é mesmo esperança, porque, como diz o Cortella, não é do verbo de esperança, não é do esperar, é verbo do esperançar. E aí a gente... Tu vê que a vida pode te entregar um pouco mais.
E foi isso que aconteceu, né? Ganhar o Mundial Sub-17 me deu confiança, me transformou o futebol, que para mim sempre foi uma saída, em um sonho. Porque até então, para mim, o futebol era uma saída de uma vida que eu poderia ter, que tinha grande chance de repetir, e não aconteceu. E aí, quando tu é campeão Sub-17, você já é valorizado no clube, tem esse aumento de salário que eu falei, você começa a jogar na categoria acima, coisa que nunca tinha acontecido isso comigo. Que eu ia te perguntar, porque você voltou, quando voltou, você já tinha um contrato profissional assinado. Isso aí, mas sem relação nenhuma com o time, você só tem o contrato. Quando você foi pra cima? Não, isso aí foi só com 20 anos, em definitivo só com 20 anos. Você ainda ficou 3 anos. É isso aí, eu ainda joguei em todas as seleções da base. Sim. Ainda fui para Sul-Americano Sub-20, de Júnior que chamava, hoje é Sub-20, Mundial Sub-20, enfim, joguei. Desde o primeiro dia que eu fui convocado pela primeira vez, em 97, eu fui em todas as convocações da seleção brasileira das quais eu podia participar como idade, sabe? Eu fui em todas elas. Que legal, cara. E aí me tornei profissional com... Eu já era profissional, mas subia e descia. Não sei se você lembra... o meu jogo de estreia, na minha participação de estreia nos profissionais do Flamengo, foi naquele jogo entre Flamengo e Portuguesa no Maracanã, que teve a devolução dos ingressos. Lembra que o presidente tinha falado que se perdesse o jogo no Maracanã ia devolver os ingressos, deu aquela confusão. Isso foi em 98. Eu tinha 18 anos. Eu fui no banco nesse jogo. Não tô lembrando. Minha estreia. Quem é 40 a mais vai saber. Tem 55, pô. Não, só não tô lembrando. Depois bem. eu vou pesquisar, eu vou lembrar. E aí uma confusão do caramba no Maracanã. A gente perdeu pra Portuguesa por 3-2. Isso foi em 98. O Evaí jogou pra caramba nesse jogo. Fez um ou dois gols. E aí foi minha estreia no profissional. Bem-vindo ao Flamengo. Confusão pra caramba na saída. Entendeu? Cara, muito legal. Mas aí você sai do Flamengo quando? Você ficou no Flamengo quanto tempo profissional? Não profissional. Eu fiquei no profissional... Eu fui vendido em outubro de 2003 para o Munique 1860, da Alemanha. E fiquei emprestado até dezembro. Depois de 3 anos de profissional. 20, 21, 22, 23, 4. Sim. Depois de 4 anos no profissional. Aí você foi para Alemanha. Eu fui vendido para o 1860. Na verdade, fui vendido para uma empresa no Uruguai, que veio e me comprou. E dessa empresa, eu fui vendido pro Flamengo. Isso podia ser feito, entendeu? Uma empresa que tinha um time no Uruguai, fui lá. Depois eu fui pra Alemanha. E, enfim, um lugar especialíssimo, maravilhoso. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 5 meses. Deu tudo errado. Sério, Fernando? Deu tudo errado na Alemanha. Quando eu fui vendido, eu tinha ainda mais 3 anos de contrato com o Flamengo pra frente. Eu tinha renovado em 2022 por 5 anos, 5 ou 4 anos. E aí eu tinha mais 2 anos de contrato, ganhava muito bem, eu era um dos líderes da equipe. Só que o Flamengo vinha passando por momentos muito difíceis, né? 2001 brigou para não cair, 2002 também brigou para não cair, apesar de 2001 a gente ter vencido o Tri com aquele gol do Pet. Eu estava em campo nesse jogo. Eu lembro disso aí, eu lembro. E aí quando eu saí, existe uma lei na Alemanha, não sei se existe em outros países, mas na Alemanha quando você faz um contrato, porque eu não sei se a palavra é essa, mas toda vez que você vai começar a temporada na Alemanha, você faz uma auditoria de todo o dinheiro que você tem para receber e de tudo que tem para gastar. No fim da temporada, tem que bater. Pode sobrar, mas não pode faltar. Se faltar, você vai ter que ou colocar, ou você vai ter que ser rebaixado, enfim. Você tem que cumprir com os pagamentos que têm que ser feitos. Na Alemanha é assim, pelo menos era. Não sei como é hoje. E por isso, quando você vai fazer um contrato no clube alemão, você tem que fazer um contrato para a primeira e para a segunda divisão. Ou, se o clube quiser pagar o teu contrato de primeira na segunda, ele pode pagar, caso ele tenha dinheiro. Quando eu fui, eu já tinha empresário e fez um contrato só da primeira divisão. E, enfim, o time começou num momento muito difícil. No primeiro jogo... O time caiu. O time caiu. E o time caiu. E o teu contrato era de primeira divisão? Da primeira. E quando eu fui vendido, o meu contrato era de 4 anos e meio. Por quê? Porque esse meio tempo que eu fui, quando você... Na Europa, tem que explicar porque pra galera entender. Na Europa, o inverno lá é no fim do ano para nós. É um período em que os clubes fazem contratações pontuais, que eles não têm muito dinheiro disponível, porque o dinheiro entra no meio do ano.
E eles queriam um zagueiro porque queriam. Os caras já me conheciam do Mundial Sub-17. E eu vinha muito bem no Flamengo em 2013. Eu fiz jogos espetaculares. Enfim, fiz jogos ruins, mas também fiz jogos espetaculares. E aí eles vieram, me contrataram. Só que, quando eu cheguei lá, eu fissurei o meu pé no primeiro jogo. Tive uma fissura no pé. A gente até venceu o Kaiserslautern lá em Munique. E eu fiquei um tempo me recuperando, 6 semanas me recuperando. Quando eu voltei com dor ainda no pé direito. O treinador que me contratou já tinha saído. Chegou lá um holandês. Eu nunca me lembro do nome desse treinador. Cara, gente boa, falava espanhol bem. Eu ainda estava aprendendo alemão. E ele dizia que eu não podia jogar na zaga no time dele, que eu tinha que jogar no meio campo, que eu ia ajudar ele, eu ia ajudar o time muito mais jogando no meio campo. E ele ficava depois do treino comigo, treinando comigo, me ajudando a me posicionar. Eu joguei lá na frente, eu joguei lá atrás. O meio termo não era muito comigo. Apesar de eu ser um cara de bom entendimento, não sou nenhum bitolado com relação a funções no campo, sempre prestei muita atenção no que o treinador falava. E aí ele começou a me botou no jogo contra o Bayer Leverkusen. O Juan nem estava jogando, o Juan estava suspenso esse jogo, algum machucado, não me lembro. E aí me botou no meio campo. Aí a gente fez um bom jogo contra o Leverkusen, eu fiz um bom jogo também. Aí ferrou. Eu voltei faltando 10 jogos para acabar a Bundesliga. E aí o time já vinha mal, que eu fiquei 6 ou 7 jogos fora, por causa da lesão no pé. E o time já vinha mal. Aí no penúltimo jogo da Bundesliga foi em Munique contra o Hertha Berlim. O Marcelinho Paraíba estava jogando. Marcelinho, gente boa. O time deles bom, mas estava pior do que o nosso. E a gente, vencendo o Berlim em casa, a gente só precisava empatar com o Gladbach lá em Gladbach, o Borussia Mönchengladbach, que hoje está fazendo muito sucesso. Eu entrei no segundo tempo, o treinador ou ele me botava de início, dependendo do jogo, ou botava no segundo tempo. Eu fiz uma jogada na direita, escanteio, 80 minutos de jogo, 80 e poucos. Porque aqui não tinha, mas na Europa já tinha o tempo no placar. Escanteio para nós, uma dividida lá, o Rodrigo Costa, que era um brasileiro que estava lá, que é meu irmãozão, que me recebeu, que me ajudou na adaptação, que não foi fácil para mim. Os primeiros 2 meses foi muito difícil na Alemanha. Pênalti, sofreu um pênalti. E aí 80 e pouco, 87, 88, pênalti pra gente. Um camaronês lá, o Kioio, gente fina pra caramba lá, foi bater o pênalti, perdeu o pênalti. E aí o jogo acabou 0-0, os resultados foram ruins pra gente, e a gente foi pra Gladbach tendo que vencer o Gladbach. Aí, primeiro tempo tava 2-1 pro Gladbach, eu entrei de novo no intervalo, 10, 15 minutos no intervalo, eu quebrei meu pé. Fiz um movimento, o mesmo pé fissurado, quebrou. E, enfim, o time caiu para a segunda divisão. Eu já fui para Gladbach, com tudo organizado para sair de Gladbach de carro e ir direto para Frankfurt, pegar o avião em Frankfurt e voltar para o Brasil. Aí eu tive que voltar para o Brasil sem emprego e com o pé quebrado. Caramba, cara. Aí não pensei em nada, falei, vou embora para casa e vou operar no Brasil, porque na Alemanha você tem que pagar um seguro. Ou você paga o seguro, ou você vai ficar pelo, entre aspas, o INSS. Porque o clube só paga o teu salário em termos de, em caso de lesão, 6 semanas, durante 6 semanas. Depois disso, você tem que utilizar o seguro ou ir pro INSS. Aí todo mundo faz seguro, óbvio. E aí como o seguro cobria, como se fosse um seguro de saúde aqui, que incluía também o pagamento do salário, caso você ficasse machucado. Aí eu peguei o seguro, paguei a operação aqui no Brasil, me recuperei aqui no Brasil com os caras que eu confio, né, a galera do Flamengo lá que eu cresci junto, e voltei para a Europa, voltei para o Áustria Viena. Um clube sensacional, acho que em termos de estrutura foi o melhor clube que eu joguei na minha vida. Só que um campeonato austríaco diferente, com 10 clubes, sabe, sem um apelo midiático grande. Enfim, eu até me adaptei bem. Quando a gente chegou, já fui casado. Aí eu cheguei, eu morava em Viena, né, cara? Eu morava no centro de Viena.
Só que com a mente pequenininha, não entendia o tamanho da grandeza de onde eu estava, o que eu podia absorver de tudo aquilo ali, com relação à história, a crescimento pessoal, mas enfim, isso é outra história. Me adaptei bem, comecei a fazer aulas de alemão de verdade, porque em Munique, apesar de ser apaixonado por Munique, para mim é uma cidade que não perde em nada para as outras gigantes do planeta, como Paris, Nova York, Tóquio. Acho que Munique, sensacional, é bem menor, mas te oferece tudo, além da correção alemã, né, do que o alemão, em sua grande maioria, são muito corretos, né? O que ele te prometeu vai ser cumprido. E aí eu fui para Viena, comecei a estudar alemão, comecei a aprender alemão de verdade, me adaptando bem, com a minha esposa. O clube me dava tudo. Muito mais do que o 1860 me dava. Só que a gente não conseguiu ficar muito tempo lá. Eu tinha 2 anos de contrato quando eu fui. Eu fui recém-operado, né? Uma operação de quinto metatarso, normalmente você tem que ficar 3 meses a 3 meses e meio para voltar. Eu voltei com 2,5, porque eu tinha que fazer o teste físico, eu precisava trabalhar. E eu tive que superar muita dor física. Mas, enfim, acabou acontecendo de eu conseguir passar no teste físico lá, porque normalmente os testes são testes de esteira, de salto, e você com uma sensibilidade, um parafuso no seu pé, que eu tenho até hoje, tá aqui comigo. Mas deu tudo certo, enfim, fiz um contrato legal no Áustria Viena. O treinador me botava para jogar no meio do campo também. Um time que jogava a Copa da UEFA, eu joguei alguns jogos da Copa da UEFA também. Me adaptando, era um time com muitos estrangeiros. O treinador era um norueguês, que a gente se entendia no inglês e eu já estava mergulhando no alemão. Como não tinha nenhum brasileiro, fica mais fácil de aprender o alemão, porque tem que ir na marra. Sim. E aí, eu voltei no fim do ano de férias, só que sem muita vontade de voltar. Não quis voltar, não quero voltar. Não sei porquê. Foi um erro. Eu admito que foi um erro. Porque eu tinha um contrato a cumprir, mas não estava legal para mim, não estava legal para minha mulher, sabe? Eu tinha responsabilidade com a minha mulher nessa época, longe da família, primeira vez que estava saindo de vez. E aí eu falei para ela, eu vou lá, vou pedir minha rescisão e vou voltar. Sem nada aqui no Brasil, não tinha nada. Mas por quê? Eu falei, pô, não tá legal. Ela entendeu bem o que eu estava dizendo. Cheguei em Viena, falei para os caras, muito obrigado, mas eu quero ir embora, me dá minha rescisão. Pô, eu não sou o cara do time, não sou o titular de vocês, e tudo bem, não tô reclamando disso, só que, pô, deixa eu ir embora. Os caras, não, pô. Aí eu falei, não, mas minha família não tá legal. Os caras foram muito legais. Eles, não, a gente dá uma passagem por mês para sua mulher ir e voltar, para trazer quem ela quiser de lá. Cara, o tratamento que eu tive no Áustria Viena foi sensacional. Falei, não quero, cara, a gente não vai te liberar, pô. A gente conta com você. Falei, beleza. Muitas das vezes, né, falando da inconsequência, eu fui pra casa, arrumei minha mala, transferi o dinheiro do banco e vim embora. Avisei o empresário, falei, tô indo embora, se vira com os caras aí. Eu tinha... Áustria Viena... Tinha 25... Nem tinha completado 25 anos ainda. Porque eu fui com 24... Não, pô, eu tinha isso. Quando eu fui pra lá com 24 ainda, aí virou o ano e eu voltei na virada do ano. Isso mesmo. Eu não tinha nem 25 anos ainda. Joguei no Flamengo a vida inteira. Deu que eu fiquei 5 meses sem clube, porque os caras não me liberaram. E aí o meu empresário ficou tentando com eles. Eu cheguei a assinar um pré-contrato com o Cruzeiro em 2005. Só que... não sei como, mas eles descobriram lá que eu estava indo para o Cruzeiro e cancelaram a minha liberação. Eles estavam me liberando de graça, livre. Eles não pagaram nada por mim. Mentira, pagaram uma luva, mas dado o tamanho do clube era, sei lá, 100,
100 mil euros, sei lá, 150 mil euros. E aí, eu não consegui. Eu cheguei lá em São Paulo, meu empresário é de São Paulo, fui lá em São Paulo, assinei o pré-contrato, salário, tudo. Peguei o avião voltando pro Rio. Quando eu saltei no Rio, quando eu desci do avião no Rio, desembarquei, liguei o celular, ligação do meu empresário, retornei. Olha, morreu. A história é que tinha um empresário que estava lá em Minas, no Cruzeiro, que tinha jogado no Cruzeiro. Ele ouviu a história que eu estava indo para lá, ele sabia do meu litígio com o Áustria Viena e queria botar um cara que era jogador dele, do Rubin Kazan, no Áustria Viena. Que o Áustria Viena já era um time empresa, ele já era de um mega empresário canadense. E de verdade tinha tudo no Áustria Viena. Tudo que tu pode imaginar, o clube te dava. Podólogo, psicólogo, tudo. Isso dentro do vestiário. Não todos os dias, mas se você marcasse, você teria o que você quisesse. Passagem de avião, tudo. Carro, apartamento, tudo. Móveis, tudo que você pedisse, o Áustria Viena te dava. E aí esse cara, é a história que eu sei, tá? Um cara até famoso. Foi no Áustria Viena, falou, olha, o Fernando tá com um pré-contrato com o Cruzeiro. Não, ele não pode fazer isso. Os caras cancelaram a minha liberação e esse rapaz conseguiu... Rapaz não, né? Ele é bem mais velho que eu. Conseguiu o que ele queria, que era colocar um jogador do Rubin Kazan lá no Áustria Viena. E aí eu fiquei sem clube, treinando pra caramba, até que os caras desistiram e o Flamengo foi lá e pagou, acho que 100 mil dólares. E eu voltei pro Flamengo em junho de 2005. Aí 4 meses sem jogar, já não tinha jogado quase. Desde quando eu saí do Flamengo, já tinha jogado muito pouco em 2004. 2005, vindo de lesão, sem clube. Voltei pro Flamengo, treinei pra caramba. Fiquei esse tempo que eu fiquei sem jogar, eu treinei lá no CFZ. O Zico lá, o Bruno, o Júnior, o Thiago Abirosporte, que o CFZ ainda tinha um time que competia nos campeonatos do Rio de Janeiro. Eu lembro disso. Mas ainda cheguei muito mal fisicamente, muito mal mesmo. E eu sempre fui um cara de muito voluntarioso, né? Que usava muito da parte física. Velocidade, explosão, salto, né? Dividido. Eu sempre fui um cara de ganhar muitas divididas. E acabei tendo uma sequência de lesões. E o Flamengo 2005 vinha muito mal também no Campeonato Brasileiro. No ano anterior já tinha perdido a Copa do Brasil pro Santo André. Sim. Quase caiu no Brasileiro. Tinha muita cobrança. Tinha de problemas também com o treinador no início do ano, que era o Cuca. Aí teve problemas lá com alguns jogadores. Quando eu cheguei era o Celso Rotti. E o Flamengo vinha mal no Brasileiro. Até que o Celso Rotti caiu, o Andrade assumiu. E aí nos últimos 9 jogos do Brasileiro, a gente tinha ganhado 7. Eu já lembro bem disso aí. Aí trouxeram o Joel Santana e a mágica foi feita. Caraca. Rapaz, tem coisas só futebol, né, cara? Cara, incrível. A mágica foi Futebol feita... é incrível, né? Comportamento. O Joel... Claro que o Joel, taticamente, sempre foi um cara muito subestimado. Ele arrumou a casinha taticamente, mas ele só transformou comportamentos. Ele elevou o ânimo da galera, deu confiança para os que não estavam confiantes naquele momento, deu leveza ao elenco, trouxe a responsabilidade para ele. E o time, acho que no penúltimo jogo, a gente já estava livre. Um gol que o Obina fez contra o Paraná, lá no Paraná. Um Paraná que era 5º ou 4º colocado do campeonato, que estava batendo em todo mundo lá no Paraná. A gente foi lá e ganhou de 1-0. Cara, muito legal. Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora, uma sequência de perguntas. Eu queria que fosse assim mais... Dinâmico. Mais bate-bola, assim. Uhum. Porque tem muita coisa que eu quero perguntar para você ainda, cara. Como é que você enxerga o futebol hoje? E eu queria que você já emendasse falando um pouquinho o que você pensa sobre SAF, bet e sobre ética no futebol. Vamos lá. Como você enxerga o futebol?
pouquinho sobre SAF, se você é a favor, se você é contra, por quê você é a favor ou contra, se quiser colocar o porquê. Bet e ética no futebol. Beleza, o futebol você quer que eu diga em termos de quê? Em termos Então, como é que você enxerga o futebol hoje em termos filosóficos para mim? Não, assim, se você quiser pegar um gancho, fazendo uma comparação de como era quando você jogava e hoje, como é que era, qual a grande diferença do futebol na década de 60, 70, 80 para cá e hoje? Como é que você enxerga o futebol, o produto futebol hoje? Hoje o futebol é basicamente um negócio. E eu acho que tem que ser. Sim. Porque o futebol pode proporcionar e proporciona hoje para jogadores, para presidentes, para donos de clube, para empresas que investem no futebol, o retorno. Nenhuma empresa, nenhuma propaganda que você pague na internet ou no YouTube, se eu já falando besteira, eu não estou errando muito não, e olha que não é minha especialidade, vai te dar um retorno do que você botar um pontinho no ombro de uma camisa de futebol que vai ficar 90 minutos aparecendo na televisão. Sim. Que o cara vai tirar uma foto de uma postagem, vai ficar no Instagram do cara pro resto do tempo que ele quiser. Uhum. Não tem propaganda maior que essa. É. E eu tô falando, futebol pode ser no vôlei também, mas um esporte com a notoriedade que o futebol tem, acho que tem que ser caro mesmo. E, enfim, e é um negócio. Por que os jogadores hoje ganham o que ganham no futebol? Porque tem mais investimento. Sim. Porque tem dinheiro para pagar. Não dá para... Os caras não vão fazer como faziam na Paga muito, minha mas época. ganha muito. Né? É isso aí, muito, pô. Né? Não tem uma... A matemática é uma ciência exata. E não tem nenhum bobo, como diz nosso querido Anselmo Paiva. Uhum. O mais otário no futebol desenha uma vaca na parede. Vida mansa, abre teu olho, vida mansa. O mais otário no futebol desenha uma vaca na parede e tira 50 litros de leite por dia. Não é só uma vez, só por dia. Então, o futebol é um negócio. Acho que tem que ser, até pela evolução do ecossistema que gira em torno do futebol. Acho que tem que ser mesmo. Até porque a gente está muito... A palavra não é bitolado, não, mas a gente está muito vidrado nas exceções. A gente baseia muito todo pelas exceções. É uma característica nossa, ser humano. Mas o futebol é um exemplo muito claro disso. Porque o que a gente vê, o que a gente está acostumado a ver, ou a grande maioria está, eu particularmente não, que eu sou um cara que vejo o futebol de dentro, vivi futebol, vivo do futebol a minha vida inteira, a gente conhece a Série A, a Série B e a Série C. Mas o futebol brasileiro é infinitamente muito maior que isso. Sim. Só que 90% ou 95% do dinheiro do futebol tá na Série A, na Série B e na Série C. Só que existe todo um ecossistema. Quanto mais negócio esse futebol for, mais você consegue fomentar o que tá em volta, o peixe piloto. A capilaridade é maior. Né? É isso que eu quero dizer. Poxa, você já tem hoje uma Série C que antigamente não era nem vista, já passa na TV, já tem um campeonato mais estruturado. Mais visibilidade. Isso aí daí vai estruturar para a Série D. A Copa do Brasil hoje tem um formato diferente, já abrange muito mais equipes em todo o país. Os times da Série A entram numa fase à frente. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Sim, sim. Então, tem que ser um negócio. Tem que ser gerido como negócio. Não pode chegar o cara comprar um time aqui e acontecer como aconteceu com o Vasco, acontecer como está acontecendo com o Botafogo agora. Sim. Sabe? Isso já tá entrando na questão da SAF. É isso aí. É a questão da SAF. A SAF, para mim, é uma necessidade. Dentro da realidade que foi construída dentro do futebol brasileiro, né, dos clubes, das dívidas gigantescas, de tudo que aconteceu. Fruto de má gestão. De muitos e muitos anos, diga-se de passagem. E de quase todos os clubes. Sim. O Flamengo não dá para entrar nessa seara porque é a exceção da exceção da exceção da exceção. Não tem outro igual. O Flamengo é o único clube brasileiro autossuficiente. O Palmeiras não é. Se a Crefisa foi embora, a Leila foi embora, acabou o dinheiro, o Palmeiras tá duro. Complica, é. O Bahia pode ser, porque o Bahia é do Grupo City. Aí é uma SAF diferente das outras. Vem de um grupo que trabalha diretamente com futebol, que tem o Etihad por trás, enfim, tem todo um ecossistema, uma estrutura por trás que dá suporte para o futebol se manter. E a gente percebe que o Bahia tem um modelo de negócio diferente do que o Botafogo teve. As SAFs são bem diferentes uma da outra. Bem diferentes. O Bahia está ali para contratar, ser competitivo e formar. O
O Flamengo não. O Flamengo tá lá para contratar e ser competitivo, ganhar títulos. Vender um jogador ou outro, na minha opinião, eu não tô lá dentro, acho que é consequência. Sim. Acaba acontecendo. O Botafogo foi uma SAF que eu, particularmente, valorizei muito no início, até pela forma de negócio, porque você compra uma empresa, compra uma ação na bolsa, a ação está lá embaixo. Aí, primeiro ano, vamos falar, 22. O Botafogo foi comprado de 21 para 22, estava na Série B 21, subiu 22. Bateu Sul-Americana 22. Teve lucro. Saiu da Série B para Sul-Americana, teve lucro, não é isso? Uhum. 23. Perfeito. Foi horroroso. Foi muito feio, muito chato como o Botafogo perdeu o título brasileiro de 23. Tinha 13 pontos na frente, caramba. Mas dentro do modelo de negócio de visão, o Botafogo teve lucro. Vinha numa crescente. É isso aí. Ele saiu da Sul-Americana para a Libertadores. Sim. 24, o Botafogo Ganhou campeão da... Não, melhor modelo de negócio do planeta. sim. Só que como esse lucro foi gerido, aí é problema do gestor. Sim. Do cara que está com a máquina na mão. Como ele obteve essa grana para fazer as contratações e ganhar o que o Botafogo ganhou, ter o lucro que teve. Não sei, assim, é muito... Não, e diga-se de passagem, se não fosse a entrada dele de 21 para 22, eu não sei o que seria do Botafogo, porque o Botafogo vinha muito mal, não ganhava nada há muito tempo. Vinha, cara, um clube super tradicional, entendeu? E foi uma SAF que salvou o Botafogo ali. O que está acontecendo agora já começa um processo ali de descida de ladeira, porque a coisa está estranha, porque a situação do Textor lá fora ficou muito estranha quando ele foi afastado da Eagle, né? Sim. Então, a gente não sabe o que vai dar isso, se vai reverter de novo para positivo ou se vai começar a ficar muito ruim, porque o Botafogo entrou numa espiral aí descendente de novo. E isso é complicado, porque o que você imagina quando entra uma SAF? Entra um cara que falavam que é bilionário, que tem não sei quantos bilhões de dólares na conta, que fosse manter um padrão ali de competitividade, e a gente não está vendo isso, porque depois de 24 o Botafogo só foi caindo, né? A gente não sabe qual vai ser o preço a ser pago por tudo que aconteceu em 24. Sim. Porque a dívida do Botafogo era de 800 quando ele chegou, hoje é de 3 bi ou de 2 bi, uma coisa assim. E os 800 que ele tinha que pagar, ele pagou 300 em termos de compra do clube, não em contratações. Uhum. Ou pode ser estar junto. Eu não tenho, não estou entendido profundamente com relação a isso. Eu sei que era 800, botou 300. E que a dívida era de 800, já está em mais de 2 já bi. está em mais de 2 bi. Enfim, em termos matemáticos, piorou. Mas ganhou 2 títulos importantíssimos, um que não tinha na história. Tudo bem, mas eu espero que o preço a ser pago não seja muito maior que esse. Porque a galera fala, o Fernando Flamengo... Cara, mas eu trabalho no Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu quero muito mais ver os times do Rio de Janeiro bem do que de outros estados. Pô, é impossível. Palmeiras e Botafogo. Pô, eu vou torcer pra quem? Eu boto só Botafogo desde criancinha. E assim com os outros, mesmo tendo amigos, porque eu trabalho na Band Rio, eu falo dos times do Rio. Quanto mais os times do Rio estiverem bem, mais Melhor vou ter mais coisa eu vou ter pra falar e vou poder exaltar o meu programa. As últimas 4 Libertadores vieram pro Rio, para 3 times diferentes. Quando isso aconteceu na história? Então, para nós da comunicação, isso é maravilhoso que trabalha aqui no Rio de Janeiro. Então, a SAF do Botafogo, a SAF do Vasco, eu nem comento, porque o que aconteceu lá foi uma coisa absurda. Uma coisa tragédia, absurda, né, cara? que inexplicável. E a galera que reclama do Pedrinho tem que agradecer muito ao Pedrinho, porque o Pedrinho teve aquele negócio pra cima, porque absorver tudo que a SAF tinha pra fazer, pra gastar pro associativo e bancar isso até hoje, porque tem mais de um ano já, 2 anos que o Pedrinho tirou a 777. Sim. Então, a galera tem que ter um pouco mais de paciência e inteligência para observar a situação da forma que ela é mesmo. Não, e eu acho ele extremamente bem intencionado. Eu vejo o Pedrinho assim, um cara muito bem intencionado, entendeu? Não vejo um cara aproveitador ali, não. Assim, já me questionaram algumas vezes, a torcida veio me questionar, porque eu joguei no Vasco, fui muito feliz no Vasco, sou muito grato, de verdade, a tudo que a torcida fez por mim, ao clube.
Nunca escondi isso de ninguém. Mas eu acho que não é nem de intenção, não. Acho que, como diz, né? De boa intenção, o inferno tá cheio, mas não é isso, não. Acho que o Pedrinho, ele quer fazer com que as coisas deem certo no Vasco. Sim. Ele vai acertar, ele vai errar, perfeito. Mas tá muito melhor do que se tivesse namorado 777. Até porque eles tinham que botar um dinheiro, não botaram acho que 30% dessa grana. O Vasco teve problemas muito graves financeiros. O Pedrinho teve que cobrir isso, até com uma parceria com a própria Crefisa. E o Vasco tem uma questão ali muito legal que envolve São Januário, que é a questão do potencial construtivo, né? Sim. Porque o terreno que o Vasco está acomodado ali, ele pode negociar esse potencial construtivo para alguém em outra área. Isso. A galera não entende muito. Entendeu? O que em outra isso. área. Então, pode entrar um recurso muito alto para o Vasco. Já vi alguma coisa de especulação de mais de 500 milhões, Sim. 700 milhões. Sim. Entendeu? Então, você tem construtoras aí de olho nisso. Porque pode pegar esse potencial construtivo e construir em outro lugar usando esse potencial construtivo do Vasco. Cara, como é que você vê essa questão aí das bets, cara? Eu tô te perguntando isso, deixa eu dar uma contextualizada aqui. Eu tive o prazer de receber aqui muita gente ligada a esporte, né? Valim Vasconcelos foi um deles, o Luiz Fernando Pessoa, da CBF, esteve aqui, e a gente falou muito disso, né? Alguns que sentaram aqui foram a favor da SAF, da Bet, e alguns a favor da SAF, e alguns contra a SAF e contra a Bet. Não, eu sou a favor da SAF, tá? Não, eu sou muito a favor da SAF. Eu entendi o que você falou. Como é que você vê essa questão da Bet, cara? Assim, a gente vive num país que o brasileiro ele já é muito viciado em jogo. Você tem um índice altíssimo de pessoas que jogam na loteria, Mega Sena, Loto Fácil, essas coisas e tal. E hoje você tem aí a entrada da Bet explorando jogos. E tem muita gente perdendo muita grana em jogo do Tigrinho. Porque o que não tem nada a ver com as bets dos jogos. Sim. Porque a pessoa às vezes, ela não entende que a casa sempre ganha. É que nem Las Vegas, né? Você vai para lá, você vai ganhar. Se você ficar lá e ganhar 1 milhão, foge de lá. Porque se você continuar, você vai perder 2. Então a casa nunca perde. Então o jogo do Tigrinho é a mesma coisa. Eu tenho conhecidos lá que o cara botou ali 100, aí o cara ficou feliz da vida. Aí ele continuou jogando, perdeu 200. E assim vai, entendeu? E com Loto, Mega Sena. Eu tiro meu pai. A quantidade de dinheiro que meu pai botou nisso, cara. Se ele tivesse juntado a vida dele inteira, meu amigo, cara, eu não tenho dúvida que ele tinha comprado um belo de um apartamento na Barra da Tijuca, porque foram mais de 70 anos jogando em alguma coisa para tentar. Óbvio que meu pai nunca jogou a R$1.000, mas jogava 100, jogava 200, às vezes ganhava 1.000, ele perdia 2.000, assim, mas se botasse ao longo desses anos aí, perdeu muita grana. Mas essa questão da bet também envolve uma questão, além da questão do vício, da pessoa que entra ali e fica jogando, apostando, e tem a questão do vício, mas eu vejo também a questão hoje, Fernando. Se você tirar as bets hoje do futebol, vai ter clube que vai quebrar. Porque tem muito clube hoje vivendo de bet. A bet salvou o clube, literalmente, algumas bets. Como é que você vê essa questão da bet no futebol hoje? Qual a tua visão em relação a isso, cara? Você é a favor, você é contra? Quais são as ponderações que você faz em relação a isso? Para que o clube não fique, talvez, tão dependente de uma bet. Como às vezes, por exemplo, o clube fica dependente de alguém. No meu caso, por exemplo, vou entrar daqui a pouco nessa questão, o Pedrinho no Cruzeiro. O Pedrinho é dono do BH, entrou no Cruzeiro, botou uma baita grana ali, continua botando. Se esse cara sair do Cruzeiro, o Cruzeiro vai estar Deus dará, dependendo de alguém, um mecenas novamente entrar, uma Bet assumir, uma SAF assumir, e fica sempre nessa montanha russa, alguns clubes. Como é que você vê essa questão da Bet, cara? Eu vejo de forma positiva. Até porque o patamar do Brasil não ia estar onde está com relação à contratação de jogadores, com relação à competitividade. A gente não pode esquecer que no Mundial de Clubes,
lá nos Estados Unidos, a gente foi quarto com o Fluminense. O Flamengo fez bons jogos. Uhum. Palmeiras não foi tão bem, mas fez jogos interessantes. E uma coisa que não dá pra você tirar mais. E se não estivesse aqui, ela estaria aqui sem trazer a remuneração pro país nem pros times. Entende o que eu tô dizendo? Uhum. Porque você podia jogar com a base das bets em outros países. Uhum. Já aconteceu muito antes. Já vinha acontecendo muito antes. O nosso problema é muito mais social do que com relação às bets. A gente não pode transferir para as bets um problema que o nosso Estado não consegue resolver. Sim. E com relação às apostas, eu joguei nessa época da Áustria Viena, tinha um romeno que jogava no meu time, ele já era experiente, jogava pra caramba, não, croata, jogava pra caramba, cara, jogava muito. Ivo. Não era o Modric, não. Né? Não, era o Ivo. O Modric era garoto ainda. A de fralda. É isso. Era por site. Ele, toda a concentração, ele me perguntava. Isso em 2004, no Áustria Viena, no segundo semestre. Ele me perguntava, ele botava a tabela do brasileiro e os jogos, ele... O que você acha aqui? Ele falava bem espanhol, falava, pô, Ivo, se perder com o Pará, não. Só me diz o que você acha desse jogo. Ó, aqui ganha, aqui perde. Ele ia fazendo as apostazinhas dele lá. Isso em 2004, gente. São 22 anos atrás. Era questão de tempo para chegar no Brasil. E com a evolução da tecnologia e a internet, chegou. E eu acho que... Pra ficar, né? Não, para ficar. Eu acho que o que tinha que ser feito foi feito. Foi trazer as bets para dentro para poder... Regulamentação, pagar os impostos. Eu estava até vendo, porque saiu... a Receita soltou que quem ganhou acima de 28 mil reais alguma coisa com jogos, né, esportivos, tem que pagar imposto. 27%, mano. Eu não sei, eu vi uma coisa assim, eu acabei vendo. Não, tem que pagar. Eu acabei sabendo disso. Então, gente, é muito melhor você ter... Tem aquele ditado que parece clichê, mas é verdade, porque eu costumo falar que os ditados antigos só estão aí porque passaram pelo crivo do tempo. Se você não pode vencê-los, junte-se a eles, traga os caras pra cá e tem que ser feito. E o potencial, e não é só os times de futebol, não. Tem jogos de futebol hoje, nas grandes emissoras, que no intervalo, que mesmo durante o jogo, eles diminuem a tela, né, faz aquele pipezinho, e tem comercial de bet. E é de várias, tá? Sim. Uma atrás da outra. Eu vi já várias. Então, não é só o futebol em si, mas o ecossistema do futebol tá voltado, tá cheio das bets e só tem o dinheiro para poder bancar o que tá bancando, não é só por SAF, é também pelos jogos esportivos. E é bom a gente que tá aqui, eu sou um cara que estudo bastante isso porque eu vivo no futebol. O jogo do Tigrinho e o jogo das bets esportivas são coisas totalmente diferentes, né, cara? É bom a gente deixar isso bem claro aqui para todo mundo. E tu vai lá apostar porque você quer. Aí o cara fala, mas é muito fácil você falar que o cara aposta porque ele quer. Mas, cara, a gente no Brasil, a gente tem o mau hábito de tirar a responsabilidade das pessoas da própria vida. Sim. Tu tem que ser autorresponsável pelas coisas que tu faz. Se você tá doente, você tem um problema, perfeito, vai procurar ajuda. E não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Sim. Poxa, porque é do ser humano, mas a gente aqui tem uma coisa que é muito nossa. A gente quer sempre o caminho mais curto. Sim. A gente quer sempre o caminho mais fácil. E muitas das vezes o caminho mais fácil é aquele que vai te dar muito mais problemas. Sim. Então, a gente tem que ter autoconsciência e autorresponsabilidade sobre os nossos atos. Quem tem problemas, quem precisa de ajuda profissional para cuidar de um vício. Porque eu já ouvi dizer que o vício em apostas não é em bet, não. Aposta em jogo, em baralho, que é um dos piores que existe. Eu não tenho esse vício, graças a Deus. Então, vai pedir ajuda, cara. Vai procurar ajuda. A gente não pode transferir a responsabilidade para um segmento que veio para ficar e, por muitas vezes, tem ajudado ao futebol, ao bom entretenimento que esse país tem, o que o mundo tem, a se manter de pé. O que seria do nosso futebol hoje se as bets não estivessem aqui? É uma reflexão interessante. Grande pergunta. Será que eu estou falando alguma loucura, alguma besteira? Não. Enfim, não sou dono da verdade. A gente está aqui para debater, mas dentro do que eu acredito, 2 times no Brasil hoje não tem bet na camisa. Não sei se é ainda. Mirassol e Red Bull Bragantino. O restante, todos eles têm. E aí, como é que faz? Muito complicado. Muito complicado. Bom,
Recentemente, a gente teve um evento, eu não me lembro o nome do evento, mas você vai saber o que eu estou falando, onde estava presente o Carlo Ancelotti, o Oswaldo Oliveira, o Leão e mais uma galera. E o Oswaldo Oliveira, junto com o Leão, eles protagonizaram uma cena das mais lamentáveis que eu já vi. Onde o Leão, e principalmente o Oswaldo, esbaforido, criticando a presença de um treinador estrangeiro no futebol brasileiro. E o Carlo Ancelotti presente ali, ouvindo todas aquelas barbaridades do Oswaldo Oliveira e do Leão. Tanto que depois a mídia, as redes sociais caíram matando em cima deles e tal. Acho até que o Leão fez um vídeo depois falando alguma coisa, o Oswaldo também, mas, cara, eu vi aquilo. E eu trabalho com comportamento, cara. Com elegância. Cara, ficou tão feio aquilo ali. Foi tão feio. Foi tão deselegante. Um cara que se dispôs a vir da onde ele veio, ganhando tudo lá. Ele podia treinar o clube que ele quisesse. Se ele fala, tô no mercado, vários clubes grandes europeus iam querer o Carlo Ancelotti. O cara é multicampeão por onde passou. E o cara vem pro Brasil e tem que ouvir que ele não é bem-vindo na seleção brasileira, cara. Pô, Fernando, no dia seguinte àquele acontecimento, no dia seguinte, o Alfredo Sampaio se desligou do cargo dele, pediu demissão. No dia seguinte, ele tá embarcando para os Estados Unidos, eu falei com ele. Falei, cara, vai no meu podcast, vamos falar sobre o que aconteceu lá? Porque eu fiquei chocado com o que aconteceu lá, cara. Aí ele, pô, cara, nem fala, bicho. Não sabia nem onde enfiar minha cara. Aí ele foi para os Estados Unidos, voltou, aí logo depois ele pegou um clube, foi mandado embora. A gente está se falando para tentar trazer ele aqui, mas a agenda está muito complicada. Está na Portuguesa hoje, se eu não me engano. Sim, treinador português. Cara, o que você achou daquilo ali? Pô, Fernando, foi feio, cara. Porque eu acho que o Oswaldo Oliveira e o Leão, cara, desculpa, estou até me alongando, mas para contextualizar bem... Fica à vontade. O podcast é seu. Não, é porque eu acho que tanto o Oswaldo quanto o Leão, cara, eles não se atentaram. Muito treinador brasileiro em outros países, cara. O mundo está globalizado, cara. Não tem mais essa barreira, essa fronteira de, eu tô aqui, não posso estar lá, ou de lá não pode vir para cá. E há muito tempo, há muitos e muitos anos, que a gente tem jogador que vem jogar aqui, brasileiro que vai jogar no mundo inteiro, em qualquer buraco do mundo tem brasileiro jogando. Treinador, a mesma coisa. A gente tem o René Simões, é um camaradaço. Porra, para Jamaica, foi para não sei aonde. O Oswaldo Oliveira trabalhou no Japão. Você imagina se o Japão... Não, a gente não quer você aqui. Cara, pelo amor de Deus, Fernando, me ajuda aí, cara. Eu? Pô, não, tá muito fora do meu alcance. Isso, vi, claro entendeu? que eu vi, claro que eu vi. Pelo amor de Deus, comentamos. me socorre aí. Olha bem aqui, eu sou um cara apaixonado pelo Oswaldo de Oliveira, a gente trabalhou junto no Flamengo, a gente tem uma relação fora do campo, sou amigo do Valdemar também, irmão dele, era lá de Realengo, sou de Padre Miguel, e sou amigo do... Morei na Sulacap. Então, e sou amigo vizinho do Marcelinho Carioca. Ai, craque mora perto de craque. Sou amigo do meu irmão por par de pai mais velho. Mas acho que o Oswaldo, ele sabe que pegou pesado. Não conseguiu transmitir o que ele poderia ter tido como intenção, porque foi até um pouco agressivo com relação a sutil. O Oswaldo sempre foi um cara educado. Isso que eu ia falar agora, cara. Veio totalmente de encontro. De uma situação dele assim, com aquela aspereza, com aquela deselegância. Isso. Eu não lembro, cara. Eu conheço o Oswaldo, gente. O Leão talvez até teve mais episódios pouco do que o Oswaldo. E até a fala do Leão foi tão agressiva quanto. Sim. Só que, por um motivo que eu não sei qual é, o Oswaldo acho que foi muito mais notado, foi muito mais repetido, foi muito mais replicado a fala do Oswaldo. Não sei se por surpresa de todo mundo, porque já se pudesse esperar algo parecido do Leão, que eu só
posso falar por coisas que vi, eu não conheço o Leão pessoalmente, não posso ser leviano para falar do Leão, mas ele também foi muito mal. E o Oswaldo sabe que cometeu um equívoco, que errou naquele momento, até pelo cara educado que ele é. Mas o Ancelotti, que foi o cara que poderia sentir qualquer tipo de agressão verbal, eu vi ele cumprimentando os caras, recebeu tudo muito bem. E tenho certeza que o Oswaldo botou a mão na consciência depois. Eu até falei com ele depois disso. Que ele sabe que podia ter tido um tato diferente, mesmo querendo falar a mesma coisa, só que com um tato diferente. A sensação que eu fiquei ali, desculpa te interromper. Não, fica à vontade. A sensação que eu fiquei ali, num primeiro momento, eu não conheço o Oswaldo pessoalmente. Mas eu sempre vi o Oswaldo, acompanho o Oswaldo há muitos anos, treinou grandes clubes aqui, tem uma carreira como treinador. Maravilhoso. No Japão também. Exatamente. Ganhou títulos no Japão. Mas eu não conheço pessoalmente. Mas a imagem que eu tinha dele, a imagem projetada dele, sempre foi uma imagem de um cara pacato, um cara polido. Isso aí, educadíssimo. Mas num primeiro momento, quando eu vi aquilo, cara, me veio na mente que ele estava colocando para fora o fato dele estar desempregado, fora do mercado. Foi uma coisa que, num primeiro momento, você conhecendo melhor, pode ser que não é isso. Mas num primeiro momento, para quem vê, porque quando vem um treinador de fora para cá, e hoje nós temos muitos treinadores de fora para cá, e vem um boom de uns anos para cá, principalmente depois do Jorge Jesus. Veio um boom de treinador estrangeiro, português, uruguaio, argentino. A sensação que eu tive na hora foi assim, pô, esse cara tá frustrado para falar uma coisa dessa porque ele tá fora do mercado. O Leão tá fora do mercado há muito tempo. Num primeiro momento, isso passou pela minha cabeça. Depois, refletindo, não falei com ninguém, isso, pensamento da minha cabeça. Depois, refletindo, eu falei, cara, sei lá se foi isso, não foi isso. O que eu sei é que realmente foi muito deselegante. Então, não sei se eu tô viajando. Não, deselegante não tem como dizer que não foi. Sim. O próprio Oswaldo, acho que tem consciência disso. Ele não me disse, mas acho que ele tem consciência disso. Pelo cara educado e inteligente que é, sim, não dá pra gente pensar diferente. Só que quando ele fala do Ancelotti, se eu não me engano, ele fala da seleção brasileira. Ele não fala dos treinadores estrangeiros no Brasil. E aí é um ponto que me deixa um pouco mais intrigado, porque aí não atinge a ele. Porque ele nunca foi treinador da seleção brasileira e acho que o momento em que ele estava, no momento dessa explanação, foi há pouco tempo. Foi há pouco tempo. Ele não, acho que não cogitava estar lá na seleção. Enfim, foi infeliz, mas... Total. Cara, o Ancelotti tá passeando e andando por isso tudo. Eu acho que é o cara que tem que estar na seleção hoje, o Carlo Ancelotti. Sim, sim. E ele é um cara também, assim, bem polido, né? Bem educado, calmo. Eu conheço pessoas que já trabalharam com ele, né? Enfim, que já me disseram qual a relação dele com os jogadores. Enfim, a relação dele com os caras é a melhor possível. Em termos de profissional, em termos de contato humano, é só a gente... Quando ele estava no Real Madrid, falava isso, né, cara? Sim. Só tinha elogio para ele. Né? E para estar na seleção hoje, nossa, e ir para uma Copa do Mundo da forma que a gente está indo, depois de um ciclo de Copa do Mundo conturbado como foi o nosso, na minha opinião, não tinha outro cara no mundo, opinião particular minha, não é só porque ele está lá não, mas pela experiência que ele tem, pela forma como ele lida com jogadores que já me falaram, enfim, tudo que ele pode suportar e dividir de responsabilidade com os jogadores, porque isso é importante pra caramba. Sim. No futebol, a gente tá sempre pronto para apontar o dedo e escolher um culpado. A gente gosta de fazer isso aqui no Brasil. Muito. Tem que ser um culpado. A gente esquece que o esporte é coletivo, a gente esquece... Na maioria das vezes o culpado é o treinador, porque é mais fácil mandar um embora do que 30, né? É isso mesmo. E também é uma cultura nossa. É uma cultura nossa de que o cara não serve, de que, como diz nosso querido Textor, né, o Botafogo Way, enfim, como o próprio BAP fez com o Felipe Luiz, a forma totalmente deselegante que demitiu o treinador do Flamengo. E a gente vai falar aqui tantos e tantos números que aconteceram.
Eu sou contra a você quebrar um trabalho de forma precoce, a não ser por um motivo de quebra de confiança, de quebra de acordo. E o acordo não é só aquele financeiro, não. É um acordo de trato. Olha, como é que vai ser aqui? Porque os caras... Se o cara te entrevistou para trabalhar aqui, eu te entrevisto. Fala, Bianchi, beleza? Boa tarde, você vai ser meu treinador aqui do time do Fernando, beleza? Beleza. O meu time, Bianchi, eu gosto que jogue assim, eu quero que nosso time tenha essa cultura, é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Valeu, Fernando, beleza? Mas dentro da tua estrutura de jogo, dentro da tua ideia tática, da tua ideia técnica, você bota. Só que a nossa cultura é essa, é um time que propõe o jogo, a gente quer o time para frente, no Maracanã não dá para jogar para trás. Se você, recorrentemente, porque cada jogo tem uma história, eu vou jogar contra você de um jeito, que eu tô de um jeito, e como diz o próprio Martin Anselmo do Botafogo, e eu concordo com ele, o jogo é um organismo vivo. Sim. E ele se transforma a cada momento. Vai tudo depender de quê? Sempre de comportamentos. Do comportamento da tua equipe, da equipe do adversário. Como no dia você vai estar tecnicamente, taticamente, fisicamente, mentalmente para suportar o jogo. É dessa forma que funciona. E às vezes joga para frente, joga para trás. Beleza, mas quebrou o acordo de forma recorrente, o teu cara não tá entregando o que ele acordou com você, aí beleza. Pô, não tá legal, você não tá cumprindo o nosso acordo, eu vou te demitir, beleza. Sim. Mas... Do contrário, eu acho que a gente precisa... Por exemplo, o Diniz foi demitido no Vasco. Cara, eu não concordo também, mas o Diniz já estava desde o ano passado, as coisas não aconteceram em momento nenhum com o Diniz, só em um período que o Vasco ficou sem perder 10 jogos, mas claudicante, irregular. E aí... Podia ter mandado embora em dezembro? Podia, mas eu acho que o próprio Pedrinho tentou, até por gostar do trabalho do Diniz, por querer que dê certo, estender um pouquinho mais e as coisas não aconteceram. E, cara, sabe, eu não tô falando que tá certo demitir, mas a forma como que foi feita é plausível. Sim. Entendeu? E a gente julgar o cara que tá mandando embora é muito fácil também na minha posição aqui. Mandou o cara embora, não tem que mandar. Eu sei que tem pressão de diretoria, tem pressão de conselho. Processos internos ali que a gente muitas vezes não sabe que... A imprensa hoje, agora eu falo de forma geral, TV, canais de YouTube, Instagram, não devia, mas isso influencia muito a tomada de decisão. Sim, essa pelo menos externa desses veículos. Pelo menos eu acho que sim. Não deveria. Não deveria. Acaba inflamando muitas vezes a torcida. Isso que eu ia falar. Aí a torcida às vezes vai lá porque ouviu aquilo lá. Isso aí já está acontecendo há um bom tempo. Vou te fazer uma pergunta aqui, corte Tramontina. Fala aí. Você falou que o Ancelotti é o cara para a seleção mesmo. Na tua opinião, é o cara. Eu acredito. Se não fosse o Ancelotti, quem seria o brasileiro, na sua opinião, para conduzir a seleção brasileira? Renato Gaúcho. Perfeito. O futebol tá chato? Não. Vou contextualizar aqui para botar uma Pode falar. Aqui. Colocar a minha opinião, a minha opinião assim de apaixonado de futebol. Meu sonho foi ser jogador de futebol. Muitos anos depois, eu acho que eu descobri que eu tentei na posição errada. Eu era, na época, ponta esquerda. Eu era muito magro, muito rápido, muito veloz e bem habilidoso. Eu sou canhoto, bem habilidoso. E eu ia para dentro e 90% das vezes eu levava na velocidade, na habilidade. Eu sempre tive essa característica. Depois eu migrei para o meio campo, meia esquerda. E joguei muitos anos com o Ronaldo Fenômeno na Praça Iqui, em Vila Valqueire. Eu fui nascido e criado em Vila Valqueire. O Ronaldo morava em Bento Ribeiro. Toda noite vinha para a Praça Iqui. A gente jogava futsal toda noite. Foi assim durante muito tempo. Mas a nossa relação era de oi, beleza, tranquilo, vamos jogar, bater papo ali. Acabou dali. Não era amigo, era a relação dali. Depois eu fui para o Clube do Valqueire Federar. Ele foi também. E depois ele foi para São Cristóvão, explodiu no São Cristóvão. Aí depois tem outras histórias também que eu sei que muito legal, assim, de bastidor, que hoje Humberto Redes foi diretor do Botafogo. Quem é Humberto Redes? Humberto Redes foi diretor de futebol do Botafogo há muitos anos atrás, para ser mais preciso, em 95, 96, porque em 95 eu entrei para Castelo Branco fazer educação física. Sim.
E em 96 eu estava trabalhando na escolinha do Botafogo em Marechal Hermes, um ano depois que o Botafogo foi campeão brasileiro. O Botafogo já era um caos ali em Marechal Hermes. E eu entrei como massagista, tinha acabado de formar em massoterapia, entrei como massagista e meses depois o Elcio, que era o treinador da escolinha, falou, cara, quer ser preparador físico? Tem uma vaga aqui, o salário é um pouquinho melhor. E eu falei, quero. E fui, fiquei um ano no Botafogo em Marechal Hermes, 1 ano e meio, para ser mais exato. Desse 1 ano e meio eu fiquei 9 meses sem receber. Bem-vindo ao futebol. E aí eu fui trabalhar como personal trainer, eu migrei, falei, vou fazer... Tava explodindo o personal trainer, eu falei, opa, isso aqui vai ser legal. Fui fazer uns cursinhos, fui estagiar na Rio Sport Center em Ipanema, que era na época a melhor academia que tinha e tal. E foi. Mas por que eu tô falando? Aí com 16 anos eu mudei para... Com 13 anos eu mudei para Sulacap. A minha mãe veio a falecer quando eu tinha 16, mas com 13 anos eu conheci o Marcelinho Carioca e a gente jogou muito tempo junto. Depois o Marcelinho Carioca seguiu a vida dele, arrumou um pistolão no Madureira e tal. O pai dele conseguiu um pistolão, ele foi pro Madureira, arrebentou, o Flamengo veio, pegou aquela geração de Jalminha, Marquinhos, Paulo Nunes. Você devia estar naquele bolo ali também logo depois, eu presenciou ali, não? Eu sou 10 anos mais novo que eles. Então, foi isso. E aí, cara, por que eu tô te falando isso? Por causa da questão da ética no futebol. O que eu vejo hoje do futebol? Aconteceu um caso que foi muito emblemático com o Rodrigo Caio no São Paulo. O Rodrigo é um cliente hoje, querido, parceiro. E quando eu vou atender um jogador de futebol, tem 4 perguntas que eu faço que são fundamentais para mim. Eu sou formado em teologia também, formei em teologia para ser pastor da igreja presbiteriana. E acabei não realizando isso por conta da vinda da minha sogra, que veio morar conosco, e o nosso primeiro campo missionário é a nossa família. E as oportunidades que eu tive para pastorear foram lugares assim muito longe, que o atendimento médico para ela era inexistente. Então eu abortei essa missão momentaneamente, venho trabalhando normalmente como consultor de imagem, me formei agora em análise comportamental, sou teólogo, comecei a fazer palestras e tal. Aconteceu um caso com o Rodrigo Caio no São Paulo, que o cara deu um cartão para um outro jogador, foi expulso, e ele foi lá no jogador e falou, não foi ele, fui eu. Cara, isso na época foi um auê. Um auê, deu ou seja, ele foi lá e se acusou. Cara, quando eu vi aquilo, ele nem sonhava em ser meu cliente, eu nem estava na consultoria de imagem nessa época. Quando eu fui atender o Rodrigo Caio na casa dele, cara, e todo jogador faço isso, as 4 primeiras perguntas que eu faço é: quem você é? Eu não estou perguntando quem é você. Isso é a tua identidade. Eu não quero saber a tua identidade. Eu quero saber quem você é quando ninguém está vendo. O que você ama, o que você faz e para quem você faz o que faz. 99,9% das vezes que eu pergunto isso, o jogador fica perdido. Perdido. E aí eu começo, tem um questionário que eu aplico para traçar o perfil do cara e tal, não sei o quê. E eu tive a oportunidade de perguntar ao Rodrigo Caio sobre isso. Ética, que é uma coisa que eu falo quando eu estou com um jogador. Ética. Nós estamos num momento extremamente delicado no Brasil e no mundo de ética. A imagem que nós passamos para o mundo hoje é uma imagem ruim, embaçada. Cara, como pode um jogador brasileiro, principalmente o brasileiro, o cara hoje ele leva um tapa no peito e o cara leva a mão na cara para induzir o árbitro ao erro. Isso você vê acontecendo todo jogo, Fernando. Por que eu estou falando isso? Eu tenho 55 anos, cara. Eu lembro do futebol da década de 70, vejo, década de 80, então, pra cá, acompanhava muito, via, jogava. Cara, não era assim. Os jogadores da década de 80 não tinham esse mimimi todo. Hoje você vê umas coisas no futebol, cara, que atrasa o jogo, é feio, é mau exemplo, pra criança que tá vendo, pro jovem que tá vendo.
cara acha que é normal, que é bonito, que é legal. O cara tomar um tapa aqui, dizer que foi na cara, cair com a mão na cara, toma um tapa aqui, fala que foi na cara. Bicho, isso é ética, cara. E o que me deixa mais triste muitas vezes, Fernando, é que esse jogador se diz evangélico, cara. Cara, eu fico pra morrer. Cara, exemplo você tem que dar o tempo todo. Você está sendo visto por milhões de pessoas. Quando eu atendo jogador, que eu falo com o cara, você precisa tentar para a importância da imagem, porque isso vai abrir portas para você. Você precisa falar bem. Você precisa saber o que você fala. Você precisa pensar no que você fala. Vista-se bem, comporte-se bem. Isso vai atrair contratos melhores, patrocinadores, pessoas que estão te vendo, te observando. Pô, quero patrocinar esse cara. Mas aí o cara olha e vê você fazer uma atitude dessa, cara, e depois botar uma faixa 100% Jesus. Porra, bicho. Eu como teólogo, então, eu vejo isso, cara. Vai frontalmente contra o que a palavra fala. Isso é ética, cara. E a ética não pode ser vivida só em certos momentos. Cara, isso é 24 horas da tua vida. Você está sendo visto por milhões de pessoas. É a tua oportunidade de dar o exemplo, de pensar no próximo, pensar na criança que está vendo aquilo. Acabei me alongando demais para saber o que você pensa sobre isso. Porque eu, de fora, não fui jogador. Tive o sonho de ser, não fui. E a posição que eu deveria ter jogado era zagueiro. Porque todas as vezes que eu joguei de zagueiro, eu fui muito bem, porque eu tinha uma visão 180 graus do jogo. Eu tinha um passe muito bom, um lançamento muito bom, uma antecipação muito boa. Uma pessoa depois que foi jogador, conversando comigo, falou, cara, tu tinha que ter sido zagueiro, bicho, tu tava na posição errada. E eu fiquei com isso na cabeça. Mas eu quero saber de você, cara, sobre ética no futebol. Vamos lá. Primeiro que o futebol é um reflexo da sociedade. Só para contextualizar, te interrompendo, a declaração do Pedrinho no final do Campeonato Mineiro, presidente do BH, presidente do Cruzeiro, do BH. Dono do Cruzeiro. Dono do Cruzeiro, que disse numa entrevista para a Globo, Sport TV, ele disse o seguinte, com essa questão do Leonardo Jardim, eu acabei descobrindo que a verdade no futebol não dura 24 horas. Cara, quando ele falou aquilo, bicho, eu estava em casa vendo aquilo. Em casa, eu não sabia onde enfiar minha cara, mal. Mas... Pô, Fernando, pelo amor de Deus, cara. Ô, Bianchi, não leva a ferro e fogo, não, porque... Não! Não leva, porque a gente tem não, que... você pira! Não, porque a história, ela tem dois lados. Escutar só de um lado é muito fácil para quem tá falando. Sim, sim. Entendeu? E por viver o futebol já, desde quando eu entrei no Flamengo, né? Fora o tempo de escolinha, 34 anos que eu tenho desse mundo. Eu já apanhei muito desse mundo da bola. Fui muito feliz, tá? Fui muito mais feliz do que tomei pancada. Claro. Entendeu? Perdi campeonatos muito mais do que ganhei. Jogos eu acho que não. Mas com relação à parte dos jogadores, né? Tentando ludibriar a arbitragem. Isso pra mim é ruim. É muito chato. Acho que o VAR tem que ser revisto, as regras do VAR, para poder coibir. Por quê? Fica à vontade. Não. Fica à vontade. Porque eu ia falar, você falou, eu me lembrei da coisa da imagem, das câmeras, né? Porque o jogador ele faz isso, ele esquece que tem 300 mil câmeras ali vendo aquilo e é fácil provar que ele tá mentindo. Sim, só que o VAR não pode chamar em caso de amarelo. Entendeu? Só em caso de vermelho. E quando é vermelho, normalmente é muito claro. Sim. É gatilho, é movimento de cotovelada. Mas eu acho que a regra tem que ser revista porque só assim vai coibir. Por quê? Porque se a regra do VAR for revista e você puder voltar o cartão amarelo dado nesse tipo de caso, e aí aí é decisão do árbitro poder dar por simulação em quem está tentando simular. Aí vai mudar. Para mim é a única forma de mudar. Sim, concordo. Entendeu? E com relação à ética no futebol, com relação ao fato do que aconteceu com o Rodrigo, de verdade, não sei. Não sei, não. Eu acho que eu não faria o que ele fez.
Isso é muito... Não só do ser humano, do cara individualmente, né, daquela persona, mas do momento também que ele está vivendo. Acho que é muito mais do momento do que da pessoa. Porque tem tantos outros caras tão legais e tão corretos quanto o Rodrigo no futebol já estiveram, e a gente nunca viu isso acontecer. Entende? E equívocos com relação a cartões amarelos, expulsões, isso acontecia muito mais do que acontece hoje, porque hoje o VAR, muita gente reclama, mas o VAR está aí para ajudar. Eu acho que acerta muito mais do que erra. E como a gente costuma sempre ver o erro muito mais do que o acerto, o mal do que o bom, você leva só para o lado ruim. O nosso futebol hoje está melhor do que estava com relação à parte competitiva. Técnica, não. Isso aí é fato. Tecnicamente, a gente viveu um momento muito, mas muito melhor anteriormente. E aí são por vários fatores. Aí eu não vou enumerar tudo o que eu acho aqui. A gente não vai sair daqui só amanhã. Mas a parte ética que eu vejo da bola, em relação à parte de ludibriar, tá muito chato. Todo mundo quer levar vantagem em cima do adversário, em cima do árbitro. Todo mundo quer reclamar do árbitro. Eu reclamo muito da arbitragem. Você não vê isso na Europa, né, cara? Certas coisas você não vê lá, né, cara? Irmão, é social. Irmão, é social. Cultural, né? É cultural e social. E os caras que vêm de fora se adaptam a essa coisa negativa muito rápido. Porque é muito fácil. É muito fácil a gente estar reclamando. É muito fácil a gente estar pedindo pro cara. Acabei de falar de a gente querer sempre o mais fácil. Acabei de falar isso aqui. Sobre a gente escolher o melhor caminho. Não é muito melhor você... A bola saiu pra... Hoje a bola sai para lateral, eu chuto para fora, eu aponto pro meu lado. Chega a ser uma cara de pau. E o jogo acaba ficando chato. Porque todo mundo reclama, o jogo para o tempo todo. E aí, para quem tá vendo, fica ruim. Quando a bola rola, quando a gente tem um jogo mais dinâmico, acaba sendo uma exceção, o que não deveria. A exceção devia ser um jogo mais parado, um jogo mais faltoso. Enfim, cara, eu acho que a parte é muito mais educacional de fora para dentro do que de dentro para fora. Acho que a questão de você começar a treinar isso lá da base mesmo, né? Uma orientação da base mesmo. Mas em relação a base a isso, né? se espelha em quem? A base vai se espelhar em quem? A base se espelha no profissional. E aí, isso se repete porque hoje tem jogo todo dia, né? Isso repete segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você fala, pô, o legal é fazer isso. Eu recebi aqui o Jaime Mar, que é um empresário, né? O Jaime tem hoje também uma empresa de bet, né? A Voga Bet, e ele também é vice-presidente de um órgão cultural aí, Brasil-China, né? Já mandou muito jogador lá para fora também e tal. E aí eu tava comentando com ele essa questão e ele tava falando assim pra ele, pô, Bianca, às vezes é muito chato trabalhar com jogador brasileiro, cara, porque o jogador brasileiro você fala assim, ó, pintou uma oportunidade para você aqui, vou te botar num clube lá na Lituânia. Ah, não, quero não. Aí você chega pro jogador uruguai, argentino, vou te botar lá na Lituânia. Vai ganhar 1.000 euros por mês, então tô dentro, bota lá. De lá ele vê um trampolim para outro lugar e tal. Que o brasileiro às vezes exige muito e a coisa difícil acontecer pra caramba. Assim, o brasileiro parece que já quer começar num clube grande, de primeira divisão, ganhando 500 mil euros por mês. Entendi. Cara, a gente tá caminhando pro final aqui, mas ainda tem algumas perguntas. Eu vou te fazer uma pergunta aqui pra Montina também, super rápido assim. Como foi essa tua transição de jogador para comentarista hoje? Muito difícil. Eu demorei 10 anos para me encontrar na profissão. E momento Você já tá 10 anos com... Não, tô há 10 anos buscando encontrar. Demorei 10 anos para encontrar uma profissão depois do futebol. Mas como comentarista, os Donos da Bola foi o primeiro. Como comentarista? Como comentarista, emprego de comentarista foi o Dono da Bola, foi o primeiro. Tem o quê? Um ano que tá lá? Não, ó, estamos dentro do 3º ano já. 3 anos já? Eu já tô no 3º ano. O programa tem 4, vai fazer 5, eu vou fazer 3 anos. Foi muito difícil. Demorei 10 anos para me encontrar. O Anselmo me acolheu. Mais difícil? Depois? Não, dessa transição para comentarista, assim. E o início de comentarista, o que foi mais difícil? Não, tudo do comentarista foi moleza. A parte do comentarista foi chupeta. Difícil foi admitir que não dava mais para jogar. Difícil foi me recolocar no mercado, entender que eu tinha que me reinventar, me reestruturar totalmente, academicamente, para poder cumprir a função. Eu Você nunca ganhou admiti. dinheiro com futebol, Fernando? Ganhei, graças a Deus. E olha que era uma época que
Acho que não era como hoje, né? Hoje você tem uns cabeça de bagre aí ganhando muito dinheiro. Cara, E teve uma galera da tua geração lá que jogou muito mais e que o salário não era tão... cara, assim, eu preciso trabalhar para sustentar minha família. Tenho meus negócios, mas eu tenho que trabalhar. A parada é que, Mas tá novo pra caramba. Tá? para mim, a diferença, ô Bianchi, eu aprendi que não é o quanto você ganha, é quanto você gasta. Sim, administrar, né? Isso aqui é mais dica. O cara que ganha 100 e gasta 110, ou o cara que ganha 5 e gasta 3. Uhum, Quem tem mais dinheiro? sim. Então, a grande diferença que eu vejo da época que eu jogava para a época de hoje não é a quantidade de dinheiro que se ganha. É a quantidade de oportunidades que você tem para investir esse dinheiro que tu ganha. É a quantidade de conhecimento que se tem hoje para você não pegar o teu dinheiro e usar de forma inconsequente, como a gente tinha. Antigamente, você pegava o dinheiro e comprava um apartamento, ou tu botava na poupança. Uhum. Não era assim? Eu tô falando alguma besteira? Não, era assim. Então, e a parte do conhecimento mesmo, você estudar, de você aprender, saber o que é um LCI, saber o que é um LCA, o que é o CDI, se você pode... Pô, o Tesouro Direto sempre teve. Por que a gente não sabia disso? Será que não era interessante? Vários ex-jogadores, inclusive, metidos no mercado financeiro, né? Dudu Cearense é um, que é Isso um aí, camarada, claro. Dudu Cearense. Mas é William recente. Capita. Isso aí, mas é recente. Não é lá de trás. Não, é verdade. Os caras jogaram até há pouco tempo, não é lá de trás. Quando você tinha uma cultura diferente. Não só de investimento, mas de gasto também. Sim. Pô, tinha que estar na rua tomando uma cerveja, pegando alguém, tá fazendo besteira, comprando a roupa, o caramba. Era uma cultura diferente, muito mais do jogador do que do atleta. Hoje, independentemente do dinheiro que se ganhe, você tem muito mais mecanismo, muito mais conhecimento disseminado para você saber o que fazer com o teu dinheiro. Uhum. E isso hoje, para mim, é o grande diferencial. Porque o que tu comprava com 20 conto em 2000, tu compra com 200 hoje. Uhum. Tinha muito mais oportunidades de compra, porque não tinha tanto dinheiro girando no mercado. Quem ganhava muito, se tivesse a clareza de fazer bons investimentos, não sentiria diferença nenhuma. Tá tendo ideia do que eu tô dizendo? Entendi. Porque não dá pra pensar, porra, os caras ganham pra caramba. Não, irmão, de onde eu saí? Porra, de onde eu saí? Em termos de perspectiva de vida. Onde eu tô hoje? Pô, foi longe pra caramba. Pô, eu vou muito mais longe, porque eu vou ganhar muito mais dinheiro no pós do que quando eu joguei. Sim, isso eu tenho clareza. Só que... Eu conheço jogador que ganhou mais dinheiro fora do que dentro. É isso aí. Só que eu tenho que ter muita consciência de que a minha carreira de jogador de futebol foi uma carreira de extremo sucesso. Sim, até porque, com certeza. Até porque 80% dos jogadores de futebol hoje ganham até um salário mínimo. Sim, sim. E não é fácil se tornar um jogador profissional. O funil é muito apertado. E isso de qualquer time, tá? Qualquer time. Sem dúvida e até nenhuma. você mesmo, você é um profissional de educação física, você é um cara da teologia. Ser profissional, na minha opinião, tá? Na minha opinião, de qualquer segmento profissional. Profissional é aquele cara que cumpre a função, que é pago para exercer aquela função. Para você ser profissional de qualquer função, você tem que ser muito valorizado. Porque você tem que dedicar tempo, dedicar dinheiro, abdicar de estar com as pessoas que tu ama. E a galera tem que ter um pouco mais de sensibilidade quando for falar da profissão dos outros. Verdade. Cara, a gente está caminhando para o final aqui. Vou te fazer uma pergunta agora também, ó. Pá, para tu responder na lata, sim. O maior ou melhor treinador com quem trabalhou? Maior, Zagallo. Perfeito. Melhor fase da carreira? Melhor fase da carreira... Hoje. Jogador? De atleta, profissional? De atleta. A melhor fase foi antes de ir para a Alemanha, 2003. No Flamengo. Flamengo. Como você se via dentro de campo? Que tipo de jogador você era? Você falou viril. Cara, eu me via dentro do campo... Leão. Parte do... Pronto para devorar. Cara, nunca foi 99% para mim. Sempre foi muito mais de 100. Show de bola. Show de bola. Cara, tem uma pergunta que eu faço, que é assim, todos nós somos seres relacionais, né? Por isso estamos aqui. Sim, eu gosto muito de me relacionar, adoro networking, isso para mim eu tenho essa coisa empreendedora na veia, né? Eu gosto muito disso, desse corre de me relacionar, de fazer contatos, e eu sou muito grato a algumas pessoas, né, na minha vida, muito grato mesmo. E eu sempre faço uma pergunta aqui para convidados que vêm aqui, que é o seguinte.
Todos nós precisamos de alguém, em algum momento da nossa vida. A gente teve alguém que fez uma virada de chave na nossa vida, que ajudou a gente, que abriu uma porta, abriu uma fresta ali assim, e você aproveitou. Cara, quem foi a pessoa que em algum momento da tua vida te ajudou num momento difícil, ou foi num momento de alegria, que veio, agregou mais? Mas uma pessoa que, se você tivesse que fazer uma ligação agora de agradecimento, para quem seria? Cara, seria injusto eu ligar para uma pessoa só. Porque eu sou um privilegiado pela vida. A vida me tirou muitas pessoas importantes, em momentos cruciais, mas me deu também pessoas sensacionais. E eu ligar para uma pessoa hoje aqui seria injustiça. Porque a maior de todas elas eu não posso ligar, Tua mãe. que é a minha mãe, que foi o ser humano que conviveu comigo durante 17 anos só, que tinha uma certa limitação acadêmica, mas era extremamente professora da vida. E até hoje eu escuto. Se tivesse escutado um pouco mais tudo que ela me ensinou, poderia estar um pouco diferente agora, melhor, mas isso não é uma reclamação, nem um desabafo, é só uma constatação. Mas tem muita gente, a vida me agraciou. Porque se não fosse essas pessoas, eu não estaria aqui. Meu irmão que não está mais aqui, meus irmãos por parte de pai, minha mulher que salvou a minha vida. Cada um dos meus filhos, do jeito que eles vieram, da forma que eles vieram, causaram em mim um impacto de evolução como ser humano, como homem. Sabe? Pô, profissionalmente, cara, tanta gente me ajudou, cara. O Anselmo me ajudou pra caramba. O Getúlio Vargas me ajudou pra caramba. E com certeza eu tô esquecendo algumas pessoas aqui, das quais eu com certeza falaria, porque eu não sei se sou eu, não sei se é Deus, acho que eu também. Porque de verdade, eu não me lembro das pessoas que me fizeram mal. Não me lembro de nenhuma delas. De verdade, eu não me lembro uma pessoa que me fez mal diretamente, que me infligiu mal. Me lembro das que me fizeram bem. Eu tenho um apreço, sou grato a cada uma delas que me fizeram bem, que puderam me fazer chegar até aqui. Porque, cara, a gente tem uma noção muito deturpada da realidade. Então, eu sou grato todo dia. Eu tenho meu momento de meditação e momento de gratidão. Eu nunca deixo, quando ele acontece, de falar sobre as pessoas que me ajudaram a estar aqui. Você falou 3 pessoas aí: Anselmo Paiva, Getúlio Vargas e tua esposa. Falei minha mulher, isso. Pô, meus treinadores da base, professor Toninho Barroso, professor Itamar Amorim, que já faleceu. Sabe? Tanta gente. A dona Severina, a moça que morava lá em Padre Miguel, na favela, que deixava minha mãe pegar pão e ovo fiado com ela pra gente poder jantar. Essa pessoa não me ajudou? Ela não contribuiu pra eu estar aqui? Você entende a magnitude da parada? Sim, claro. Sabe? E a gente é feito de todos esses momentos. É construído por todas essas pessoas. De retalhos, né? Cada ser humano que te emprestou R$1 pra tu pegar o ônibus, cara, que te ajudou te dando uma chuteira, um amigo teu que te prestou uma chuteira, o cara que pegou e lembrou de você quando... Porra, vou falar aqui o Júnior, o Léo Vegildo, o Léo. Júnior Capacete. Eu tava treinando na praia sem clube, antes de ir pro Vasco. Ele pegou, o Miguel Habib falou com ele pegou e falou com o Tita. Pô, cara, eu fiquei 3 anos no Vasco, cara. Cara, olha que coisa engraçada. Entende o que eu tô te dizendo? Rapaz. E aí, pô, como é que eu não vou ser grato ao Léo, ao Miguel? Sim. Sabe? Enfim, eu sou um privilegiado pela vida, porque, diferentemente do que a galera fala aí do futebol, que tu não faz amigo na bola, eu sou um cara extremamente bem-sucedido. Também, nesse caso, com relação às pessoas. Muito bom, cara, muito bom. Só para complementar o que você falou, o Benjamin esteve aqui e eu fiz essa mesma pergunta para ele. Ele falou, cara,
tem que agradecer o Júnior, cara. Leoveogildo. Falei, vamos ligar para ele. Aí ligou, o Júnior atendeu. Cara, foi muito legal. Aí não sei se foi o Júnior, não. Teve outra pessoa que veio aqui, cara. Fugiu agora, rapaz. Falei, se você tivesse que fazer uma ligação de agradecimento para alguém, o Júnior. E agora você falou Júnior de novo. Vamos ligar pro Júnior? Não, deixa o Júnior em paz. Porque foi assim, eu tava lá treinando, o Miguel falou com o Léo, com o Júnior, que chama de Léo, e ele, o Tito, amigo dele, do Flamengo, tava chegando no Vasco, tem um cara lá, só tentou o cara. Tá lá, o cara tá aí, acabou de voltar, tá inteiro. Fui e fiquei 3 anos no clube. Porra, e hoje todo mundo me respeita, por quê? Por causa de um aceno, de um toque. E a gente... Legal, não dá pra não valorizar cada uma dessas pessoas. Fernandão, aquela câmera ali é tua. Se você quiser falar aí os nomes que você falou de agradecimento ali, cara, teu recado final aí, 1 minuto pra você. Olha bem, aqui, eu quero agradecer primeiro a você pela oportunidade, pelo convite foi minha, cara. De estar aqui. Foi muito legal o nosso papo. Papo bem profundo. Eu gosto desse tipo de conversa, porque não é sempre que a gente tem. Sim. Agradecer a minha mãe, a oportunidade que minha mãe me deu de ser filho dela. Infelizmente, por um curto espaço de tempo, mas que foi totalmente necessário para eu estar aqui hoje. Enfim, a minha família, meus amigos, todo mundo que está comigo. Convidar todo mundo a conhecer o Storycast, que é um podcast no qual a gente vai fazer 4 anos. É S-T-O-R-I-C-A-S-T. Storycast. É o Storycast. Eu vou ter o prazer de estar lá. Já está convidado. E a gente gosta de contar histórias, né? De desvendar o ser humano por trás daquele atleta, daquele ator, daquela atriz, daquele profissional que está ali. A gente costuma muito ver o produto final e esquece de que esse produto final é formado por um ser humano, por uma pessoa que sofreu, que sentiu. A gente gosta de destrinchar isso lá. O Storycast está lá para te contar esse tipo de história. Enfim, tô no Donos da Bola, de segunda a sexta, de meio-dia a 1h30. Enfim, e o Fernando é esse, né? Quiser me contar, vai lá no Instagram, é Fernandão04 oficial também lá no Instagram. A gente está sempre falando um pouco de filosofia, gosto muito de filosofia. Enfim, sou um cara que, como eu falei no início, quem eu era. Eu tô em constante descoberta de quem eu sou, porque eu quero sempre ser um cara melhor do que eu sou hoje. E essa vai ser minha luta até o momento em que eu tiver que deixar essa terra, porque eu quero oferecer o melhor que eu tiver para quem está junto comigo. Perfeito. Valeu, Bianchi. Meu brother, obrigado. Bom demais, cara. Obrigado, Falou, obrigado de verdade. Que Deus abençoe muito a sua vida ainda. Muito legal, cara. Galera, tá encerrando aqui mais um Bianchi Podcast. Agradecer aqui a presença do Fernando. Foi bom demais esse papo. Semana que vem esse papo vai estar disponível lá no Bianchi Podcast, no YouTube. Se inscreva no canal, compartilha, deixa lá teu comentário, ative o sininho. E eu queria fechar dizendo 2 frases aqui para você. Nós vivemos uma vida ordinária e esperamos uma vida extraordinária. Valorize o ordinário. Sempre. Cada dia. E Simon Sinek disse também o seguinte: as pessoas não compram o que você faz, as pessoas compram o porquê você faz o que faz. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!